Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho aí das fases da respiração celular, né? Que é a última pergunta da nossa tarefinha. Era quais as fases da respiração celular? Explique brevemente. Então, no vídeo que a gente já viu, de quase 1 hora, do professor Gui, a gente viu detalhadamente todas as fases, né? Desde a glicólise, o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Bom, então, primeira fase, a glicólise, a gente já viu, né, quando estava falando de fermentação, a molécula de glicose ela é quebrada em duas, tendo um saldo líquido de 2 moléculas de ATP. Na verdade, são formadas 4 moléculas, só que 2 são utilizadas para dar início à glicólise. Então, o saldo líquido são 2 moléculas de ATP na glicólise. Posteriormente, esse piruvato ele vai entrar na mitocôndria junto com o gás oxigênio e começar um ciclo do ácido cítrico, né? Então, esse piruvato ele se une à acetilcoenzima A coenzima A, formando a acetilcoenzima A, que inicia esse ciclo. A cada volta do ciclo vai sendo retirado carbono e sendo produzidas alguns aceptores de elétrons, como o NADH, o NAD, e o FADH2, o FAD, certo? São os aceptores de elétrons, aceptores de prótons. Esses prótons, esses hidrogênios, vão ser utilizados depois, durante a fosforilação oxidativa. Esses prótons eles ficam armazenados dentro da crista mitocondrial. Então, a mitocôndria ela tem uma membrana externa e as cristas, né, que seria uma membrana interna. Entre esses dois espaços, fica armazenado os prótons. Aí, então, é feito o ciclo de Krebs, né, produzido aí, tem um saldo final de... Para cada molécula de glicose, vai ter um saldo final de 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. Certo? Então, nós já temos 2 ATPs lá atrás, mais 2 ATPs agora, mais 6 NADH mais 2 FADH2. Esse NADH e esse FADH2, que são os aceptores de prótons, os hidrogênios, os prótons, eles ficam naquele espaço que eu falei. Se a gente for observar a mitocôndria, né? Ela tem as cristas. Então, os prótons eles vão ficar nesse espaço aqui, ó, entre a membrana externa e a membrana interna. Aí, o que acontece? Na fosforilação oxidativa, o NADPH e o FADH2 vão liberar os seus hidrogênios. E aí o hidrogênio ele vai passar por uma cadeia transportadora de elétrons, né, que existe aqui na membrana da crista mitocondrial, e finalmente ele vai chegar na ATP sintetase, que é uma molécula que parece uma catraquinha. Toda vez que um hidrogênio sai aqui desse espaço e atravessa para a matriz mitocondrial, onde ele vai ser aceptado pelo oxigênio, né, formando água, então, ele vai ser neutralizado aqui, né? Então o oxigênio meio que puxa ele para fora. Quando ele passa por esse espaço, ele faz essa catraquinha aí, que é a ATP sintetase, girar. E quando a ATP sintetase gira, ela produz ATP. Ela pega o ADP e junta esse fosfato energético, transformando ele em ATP. O saldo final de ATP, depois que esses NADPHs foram todos utilizados, e o FADH2 também,
o saldo teórico seriam 38 ATPs, né? Menos os 2 que foram utilizados lá no começo, 36 ATPs, como eu tinha falado anteriormente. Só que não é um processo ótimo. Às vezes, na fosforilação oxidativa, não ocorre a síntese de 34 ATPs, que seria o máximo teórico. Ocorre a síntese de 30 ATPs no máximo. Então a gente fala aí que o máximo do rendimento de uma molécula de glicose é 30, 32 ATPs. Teoricamente 38 ATPs, mas na prática de 30 a 32. Lá na página 158 temos aqui um resuminho da respiração celular. Deem uma olhada nele. E aí ele apresenta aqui como saldo total 30 ATPs. Beleza? Já descontando os 2 lá que foram gastos no começo.